Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre operações com números racionais. Primeiro nós estudamos as outras operações, que foi a adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje as operações estudadas serão potenciação e radiciação, como vocês podem ver aí no enunciado do livro de vocês, que vai estar na página 244. Primeiro nós vamos ver potenciação. No caderno 1 nós estudamos potenciações com números inteiros. Vocês aprenderam como era que resolvia a potenciação, que o expoente indica quantas vezes a base vai se multiplicar. Nesse caso, não muda muita coisa, né? Observe aí que nesse exemplo, nós temos o número pequeno, que está representado pela letra N, aqui, é chamado de expoente, e a base, que é representada pela letra A, e aí tem o esquema de multiplicado N vezes, né? Que é quantas vezes o número que vai estar indicando. Porém, no conjunto dos números racionais, nós temos essa base em forma de fração ou número decimal, porque ela pode ser escrita, uma fração pode ser escrita como número decimal, e contanto que sejam números inteiros com o denominador diferente de zero. Quem é o denominador? O número de baixo. Digamos que nós temos mais 5 sobre 8 elevado ao quadrado. É interessante que vocês coloquem esses aqui, ó, entre parênteses quando vocês forem fazer. Porque isso indica que o 2 vai estar sendo elevado, que o 5 está sendo elevado ao 2 e o 8 também está sendo elevado ao 2. Então, se nós temos aqui, nós vamos ter o mesmo que 5 sobre 8 vezes 5 sobre 8. E agora é só multiplicar. 5 vezes 5 dá 25. E 8 vezes 8 vai dar 64. É bem tranquilo. É só você elevar o número de cima, que é o numerador, e elevar também o número de baixo, que é o denominador. E multiplicar um pelo outro, como você multiplica fração normalmente. Vamos ver outro exemplo aqui. Esse aqui. 2 sobre 3 menos 2 sobre 3 elevado à quarta. Volto a dizer, na hora de responder, coloquem os parênteses, porque isso significa... Não sei, era para vir com parênteses, na verdade, mas o material de vocês está sem parênteses. Primeiro que não pode ficar dois sinais juntos assim, então aqui tudo é com parênteses, ó, gente. Aí agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Está aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá aqui. Agora o sinal tem que ser feito o jogo de sinal, porque é negativo. E aí, vocês vão prestar atenção numa coisa. Toda vez que o expoente for par, aqui vai ser mais. Se aqui a base, o sinal da base for menos. Agora, se aqui fosse um número ímpar, esse expoente, o sinal da base fosse negativo, aqui também seria negativo. Porque isso aqui, ó, você vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Tranquilo? Tem outros exemplos aí para vocês fazerem. Lembre-se, toda vez que o expoente é 1, a base repete, a resposta é ela. E toda vez que o expoente é 0, a resposta é 1. E quando o expoente é um número diferente, aqui tá vendo? Já colocaram entre parênteses. Quando a resposta ou quando o expoente é um número diferente, tipo 3, 4, 5, faz aquela multiplicação como a gente acabou de ver. Ah, professor, e como vem um número decimal, como é que eu faço? Primeiro está aqui o número decimal, né? Você transforma ele em potência. Lembra que você elimina a vírgula e acrescenta o zero para cada casa decimal que você eliminou. Aqui, após a vírgula, quantas casas tem? Só tem uma, então bota um zero embaixo. Tá vendo? Então é isso que você vai fazer. E eleva o expoente. Normalmente faz como a gente aprendeu. No final, quando você achou que 64 sobre 100... Então você elimina os zeros, são dois zeros aqui do 100,
coloca duas casas decimais, tá vendo? Ficou 0,64. Note como os números racionais também são válidos às relações. Todo número elevado a zero é igual a 1 e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Toda potência com base igual a zero, sendo o expoente n diferente de zero, é igual a zero. Analise as situações pensadas com o aluno com a fração. Então, primeiro, o aluno pensou, professora, e se a fração não estiver entre parênteses, como resolvemos? Foi o que eu acabei de citar, porque no livro veio sem parênteses, mas era para estar com parênteses. Porque se vier sem parênteses, vai acontecer isso, ó, gente. Tá vendo aqui o expoente 2, sem parêntese? Significa que só o 2 está elevado ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. O 7 permanece sem mexer, porque não tem expoente nele. Então vai ficar 4 sobre 7. Tá vendo? A mesma coisa é aqui, ó, nesse outro. 3 elevado à quarta potência, menos 3 elevado à quarta potência sobre 13. O 13 permanecerá e só vai elevar à quarta potência ao 3, que vai dar 81. E continuará negativo, porque o expoente aí só está no 3, não está no menos e não está no 13. Então, ó, por isso que aqui nesses exemplos aqui eu disse que tinha que vir entre parênteses e não está. Tá vendo? Pronto, feito a potenciação, nós vamos fazer as radiciações. Raiz quadrada. É o mesmo processo, gente. Vocês vão colocar dentro da raiz e vocês vão extrair a raiz separadamente. Por exemplo, raiz quadrada de 16 sobre 25. Eu vou tirar a raiz quadrada de 16, que vai dar 4. E eu vou tirar a raiz quadrada de 5, que vai dar, de 25, que vai dar 5. Por que tem esse mais ou menos, professor? Porque toda vez que você tira uma raiz, o resultado pode ser negativo e pode ser positivo. Porque se você levar menos 4 ao quadrado, vai dar 16. E se você levar menos 5 ao quadrado, vai dar 25. Se você levar mais 4 ao quadrado, vai dar 16. E se você levar mais 5 ao quadrado, vai dar 25. Então, admite as duas respostas. Você coloca mais ou menos. Apesar de que sempre aprendemos que a resposta é só o número positivo. A mesma coisa aqui nesse outro exemplo. Raiz quadrada de 81 dá 9, raiz quadrada de 121 dá 11, mais ou menos. E quando é assim decimal, gente? Você vai transformar ele em fração, da mesma forma. Vou escrever aqui por cima do letreiro mesmo. Elimina a vírgula, por exemplo, 0,36. Elimina a vírgula, fica raiz. Eliminando a vírgula, vai ficar só 36. Se eu eliminei, tem duas casas, uma, duas, né? Após a vírgula. Então vai ser dois zeros. Então vai ficar o 1 invisível que tem aqui e dois zeros. Então pronto. Raiz de 36, quanto é que dá? 6. Raiz de 100 é quanto? 10. Raiz quadrada no caso. Então aqui, tirando, transformando agora, eliminando aqui, eu vou acrescentar uma casa porque só tem um zero. Então vai ficar 0,6. Essa é a resposta para esse probleminha aqui. Não, o de cima aqui. Mesmo problema, tá vendo? Foi feito aqui mais ou menos, né? Ele deu a resposta. É o mesmo processo, viu, gente? E a raiz cúbica, o processo é o mesmo também, tá vendo? Só que você vai extrair raiz cúbica como se fosse uma potência elevada ao cubo, né? Então, raiz cúbica, aqui, a raiz cúbica é de 216 e sobre 343 vai dar 6 sobre 7. Por quê? 6 ao cubo dá 216 e 7 ao cubo dá 343. Negativo, porque está dentro do índice, dentro do radical negativo. Gente, uma observação. Deixa eu ver se tem aqui essa observação, mas é importante vocês saberem disso. Pronto, tá aqui a observação. Note que na radiciação de números racionais, quando o índice é par, admite-se por conveniência apenas as raízes positivas, ou seja, dentro da raiz não pode vir um número negativo. Se o índice for par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, não pode vir dentro do vizinho da raiz um número negativo. Quando o índice é ímpar, pode vir um número negativo. Por exemplo, raiz cúbica. Pode vir um número negativo, pode vir um positivo. Ah, professor, o que é índice?
Ó, você não tem esse sinal aqui? Índice é esse número que vem aqui dentro. Então, se for ímpar, no caso aqui 3, aqui, por exemplo, pode ser menos 9, por exemplo, ou menos 8, né? Tanto faz. Agora, por exemplo, se aqui fosse 2, que quando não aparece é 2, aqui não poderia ser menos 4. Não admite número negativo, né? Não tem como. Nenhum número elevado ao quadrado negativo vai dar menos 4, nesse caso aqui. Então, tem que ser positivo. Então, assim, a ideia de potenciação, de radiciação, vem para você encontrar, por exemplo, no cubo, né? Tá aqui o cubo, as figuras volumétricas, né? Por exemplo, os blocos regulares têm 3 elementos, que é a face, o vértice e a aresta. Então, nós vamos estudar isso aqui na próxima aula. Por enquanto, vocês vão estudar essa teoria da radiciação e da potenciação. Vou passar o exercício para vocês na página 250. Vocês fazem só essa página hoje. Amanhã a gente passa o restante, porque eu vou explicar essa parte da geometria amanhã. Pronto, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.